E voltamos falando da CPI da pandemia. Os requerimentos foram apresentados e as primeiras autoridades convocadas para a próxima sessão, que ocorre na terça-feira. Sobre a importância dessa comissão, eu converso agora ao vivo com o senador Tasso Gereissati, integrante da CPI da pandemia. Senador Tasso, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Eu pergunto ao senhor o seguinte: logo na instalação da CPI, o senador Renan Calheiros teria recebido críticas de representantes do governo e até mesmo colegas de CPI pela forma dura com que ele apresentou naquela abertura de trabalhos. Ele chegou a falar de crimes contra a humanidade. Eu pergunto para o senhor o seguinte: hoje acabamos de ver o mesmo senador Renan Calheiros dizendo que os representantes do governo fazem uma tentativa de dispersão de foco. O senhor acha que a gente pode ter uma CPI muito dura ou sem foco? Bom, boa noite. Primeiro, agradeço pelo convite, é um prazer. Eu acho que nós devemos ter uma CPI focada e extremamente técnica. Não sei se você, quando diz dura, significa técnica, mas ela tem que ser isenta, sem nenhuma conotação política, eleitoral ou eleitoreira, e que busque os fatos que fizeram com que o país chegasse ao drama que nós estamos vivendo hoje, que você acaba de anunciar: 400 mil mortos. Alguém tem culpa por isso? Quem tem culpa por isso? O que foi feito de errado? O que se deixou de fazer? E seja em qualquer nível da federação, mas focado no governo federal, à medida que este é o grande responsável por uma atuação nacional no caso de uma pandemia. Senador, nós temos nossos analistas para fazer pergunta para o senhor. Eu começo com Yuri Pita. Yuri, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Márcio. Senador, o senhor usou o termo de culpa, que a CPI vai buscar se há culpados ou não. Mas aí puxando também já para um aspecto de direito penal. Uma coisa é ter culpa, responsabilidade, outra coisa é ter dolo, ter intenção de provocar um efeito. Queria ouvir do senhor se o senhor acredita que é possível, que a CPI vai conseguir ou vai buscar investigar se algumas autoridades, se pessoas envolvidas no enfrentamento à pandemia tiveram intenção de fazer com que a pandemia, a disseminação do vírus, chegasse ao ponto que chegamos aqui no Brasil. Mais uma vez, uma boa noite. Obrigado por estar conosco, senador. Boa noite. Obrigado. Eu não sei lhe dizer agora, é isso que a CPI vai investigar. Alguns acham que existe dolo também, outros acham que não. Outros até que não existiram culpados e esse número de mortos teria acontecido em qualquer governo, em qualquer circunstância. A mim não parece assim, até porque houve por parte do governo federal um negacionismo desde o primeiro momento da pandemia, não aceitando a gravidade da crise, o que aquela pandemia representava, de alguma maneira até menosprezando aqueles que acreditavam na gravidade, falando, enfim, vocês estão cansados, nós todos cansados de saber, uma série de opiniões do presidente da República, dos seus filhos, de alguns ministros sobre o assunto. Agora, tem gente que acredita, por exemplo, que havia uma teoria rodeando o governo que algum estudioso fora do país, em algum país, tinha feito uma teoria que endemia ou pandemia se acabava com a tese do rebanho e que enquanto não se atingisse o efeito rebanho, essa pandemia não iria acabar. Então, se alguém acreditava nisso e tentou implantar um sistema para que as pessoas se contagiassem, para rapidamente chegarmos ao nível de imunidade por rebanho, aí pode ser considerado dolo também. A pergunta agora é de Thaís Arbex. Boa noite, senador.
Há uma tentativa dos aliados do presidente Jair Bolsonaro de ampliar o escopo da CPI. Depois a gente vê essa tentativa de impedir que a CPI começasse, funcionasse. Eles defendem que sejam incluídos também no escopo os estados. Embora no plano de trabalho tenha ali um indicativo de que a CPI, de que a comissão vai analisar o repasse de recursos federais, quero saber qual é a opinião do senhor sobre isso e se essa ampliação do escopo pode levar a CPI para uma CPI de fim de mundo e ela acabar naufragando, senador? Olha, é claro, houve uma tentativa do governo, primeiro de impedir a CPI, depois de adiar a CPI e, finalmente, a tentativa de esvaziar a CPI através da ampliação do foco, fazendo que, como você mesmo disse, nós não chegássemos a lugar nenhum e ficasse todo mundo no mesmo saco, governador, prefeito, presidente da República. No entanto, o Brasil todo sabe que negacionismo, boicote a certas medidas, negligência na compra de vacinas, isso aconteceu no governo federal. No entanto, se no decorrer da investigação haja um fato conexo que leve ou a uma corrupção ou a um desvio em qualquer estado, a CPI deve prolongar essa investigação. Fernando Molica. Senador, boa noite. Eu queria que o senhor avaliasse as eventuais consequências dessa CPI na campanha eleitoral do ano que vem e também saber se o seu nome é mesmo um nome, o senhor colocaria o seu nome aí como um candidato da chamada terceira via, como já foi levantado até por pessoas do seu próprio partido, PSDB. Eu acho que seria uma irresponsabilidade muito grande nossa, dos senadores que estão compondo a CPI, tratar isso como uma questão eleitoral ou eleitoreira. Nós estamos falando de 400 mil mortes. Tem gente até prevendo que podemos chegar aos 500 e até passar os 500. Molica, eu nunca vivi isso na minha vida, provavelmente você não. Nunca esperei viver isso na minha vida. Eu fiquei horrorizado com o ataque às Torres Gêmeas, quando falaram 2.500 mortos. E aqui nós estamos falando já em 400 mil mortos, número que infelizmente chegamos. Acho uma irresponsabilidade. Quanto à candidatura, eu posso dizer a você que a obrigação de um candidato que venha a ser, ou o foco, o objetivo de um candidato que venha a ser fora dos extremos Lula e Bolsonaro, deve ser unir, fazer com que haja o menor número de candidatos que tenham um pensamento de centro, democrático, de centro democrático, para poder ser competitivo nas eleições. Meu nome foi colocado pelo presidente do partido, não era meu projeto de vida, não pensava nisso. No entanto, eu estou dentro disso, participando disso, no sentido de poder tentar articular não só uma união dentro do partido, mas uma união também fora do partido. Os partidos não radicais têm que partirem juntos nessas eleições de 2022. Mas, de novo, eu queria separar muito essa CPI das eleições. Talvez um bom resumo da importância dessa CPI, senador. O senhor até chegou a ventilar um pouco isso agora na sua segunda resposta aí, dizendo a gravidade, a questão da culpa. A gente sabe as frases que o presidente falava relacionando vacina, jacaré, aglomerações, uso de máscara, a questão dos remédios, do tratamento precoce. Ele faz propaganda dos remédios. Eu queria saber se essas ações tivessem sido diferentes. De alguma forma, a gente conseguiria... Claro, a situação é muito dura no mundo inteiro, mas a gente talvez tivesse menos óbitos. Hoje não estaríamos com essa marca de 400 mil mortes? Olha, eu não vou dizer para você que eu tenho certeza, mas eu tenho uma convicção que se desde o início da pandemia, no início do ano passado, nós fizéssemos uma ampla campanha de conscientização da população brasileira
falando do distanciamento social, do uso de máscara, de lavar as mãos, da higiene, e tivéssemos um empenho muito grande, primordial, primário, prioritário na compra de vacinas e convencer a toda a população de que nós tínhamos um rumo e o rumo a seguir era aquele, nós teríamos muito menos óbitos do que nós temos hoje. Até porque na terça-feira nós vamos trazer o ministro Mandetta, e eu me lembro muito, todos nós lembramos muito do Mandetta falando uma coisa, eu mesmo assistia com muita curiosidade o que o Mandetta falava, para poder entender o que estava acontecendo, o que deveria ser feito, o que eu não sabia, ninguém sabia, e ao mesmo tempo o presidente da República fazia o oposto que o Mandetta falava. Aquilo confundiu muito a cabeça das pessoas. O Brasil não saiu nem convencido, nem mobilizado, como fez o presidente Biden agora. Olha a importância, mais 30 segundos, olha a importância de uma liderança. Os Estados Unidos foram considerados um fracasso, um vexame no combate à pandemia até a mudança de liderança. Saiu o Trump, entrou o Biden, hoje é referência. Todo mundo quer fazer o que os Estados Unidos fez pela mobilização, pela liderança e pela capacidade de fazer toda a máquina e todo o poder do governo e dos governos lutando com um objetivo só. Agora são 7h10. Senador, a gente está na expectativa da chegada do avião que vai trazer o primeiro lote de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer da Bélgica. Vai desembarcar em Campinas. Por isso a gente está em cima do laço, a gente está vendo imagens ao vivo do aeroporto de Viracopos. A expectativa é que esse avião pouse no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, em 5 minutos. Então nós temos um tempo muito curto para mais uma pergunta de Yuri Pita para encerrar nossa entrevista. Yuri, por favor. Obrigado, Márcio. Senador, aproveitando então esse gancho da Pfizer, como o senhor avalia que vai ser a atuação da CPI, a investigação, o quanto precisa ser esclarecido todo esse episódio sobre as conversas do governo federal com a Pfizer no ano passado e a contratação efetiva apenas neste ano? O quanto isso vai ter peso nas investigações da CPI? Vai ter um peso enorme, porque essa é uma questão fundamental, que fique bem esclarecido e muito esclarecido por que é que o governo não aceitou a oferta da Pfizer quando ela se propôs a vender para o governo brasileiro. Pela lista que nós temos, existem 11 tentativas da Pfizer em vender a vacina para o país e o país não aceitou. Então, isso tem que ficar muito bem esclarecido, ainda mais com a entrevista agora do secretário da Comunicação, que é muito estranho uma negociação de vacina através da Secretaria de Comunicações. Quando Fábio Weingarten disse sobre a incompetência e ineficiência do governo em fechar esse contrato. Senador Tasso Gereissati, integrante da CPI da pandemia, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Prime Time. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado a vocês. Foi um prazer.